Olá, meu nome é Tamara Cristina e eu vou dar uma pequena aula sobre oxigenoterapia. Então, o conceito da oxigenoterapia é que ela é uma administração de oxigênio numa concentração de pressão superior encontrada na atmosfera ambiental, ou seja, a concentração de oxigênio encontrada na atmosfera é 21% e a oxigenoterapia vai dar aí uma porcentagem maior do que essa encontrada na atmosfera, né? Para reverter alguns quadros que eu vou apresentar mais para frente. O objetivo vai ser aumentar a quantidade de oxigênio carregado pelo sangue aos tecidos. E aí vai diminuir ou corrigir a deficiência de oxigênio e a hipóxia. As indicações da oxigenoterapia são corrigir a hipoxemia, né, que é a baixa concentração de oxigênio no sangue, vai reduzir os sintomas associados à hipoxemia crônica, vai reduzir a carga de trabalho imposta pela hipóxia ao sistema cardiopulmonar, né? Ou seja, o sistema cardiopulmonar, quando ele está comprometido ali por causa da hipóxia, a gente pode fazer aí o uso da oxigenoterapia, né? No infarto agudo do miocárdio também pode ser indicada a oxigenoterapia. Na angina instável, que basicamente vai ser uma dor torácica ali, causada pela baixa concentração de oxigênio no coração, né? E aí vai apresentar uma dor torácica com o paciente em repouso e pode aumentar o risco do infarto agudo do miocárdio. Também é indicado em recuperação pós-anestésica, né? Depois da cirurgia do paciente, ele vai estar lá ainda sob efeito de anestesia. É comum utilizar a oxigenoterapia para evitar aí a perda do oxigênio, né? Manter o quadro do paciente ali estável. E também pode ser utilizada em insuficiência respiratória crônica agudizada. Para identificar a baixa concentração de oxigênio no sangue, ou seja, identificar a hipoxemia, a gente pode utilizar aí da gasometria. E aí, os parâmetros normais na gasometria vai ser um PaDO2 entre 80 a 100. E em quadro de hipoxemia, a gente vai ter aí o PaDO2 abaixo de 60. A gente também se utiliza da oxigenoterapia, em que o parâmetro normal é a saturação de oxigênio acima de 90%, né? Em 90% ou acima de 90%. E quadro hipoxêmico é a saturação abaixo de 90. E aí na oxigenoterapia a gente tem os sistemas de baixo fluxo, que vai ser aí a cânula nasal, catéter nasal e catéter transtraqueal, que eu vou dar uma maior explicada. Aí a gente tem aqui a cânula nasal, em que a FiDO2 vai ser entre 22% a 45%. O fluxo de oxigênio em litros por minuto vai ser aí na faixa de 0,250 a 8 litros por minuto. Em lactantes é utilizada abaixo de 2. Né? A gente tem aí o exemplo, né, de como é utilizado no paciente e como é aí esse dispositivo, que é um dispositivo simples, não é tão invasivo, porém tem aí suas desvantagens, que é o ressecamento, né, aí do canal nasal, e ele pode se deslocar muito facilmente. A gente tem também o catéter nasal, que a FiDO2 vai ser entre 22% a 45%. E o fluxo de oxigênio vai ser entre 0,250 a 8 litros por minuto. E aí a gente tem aí o exemplo de como é utilizado no paciente. Esse já vai ser uma opção mais estável do que a anterior, que é a cânula nasal.
Porém, tem também as suas desvantagens, né? Que pode ter maior risco de refluxo e também deglutição de ar. A gente também tem sistema de baixo fluxo, o catéter transtraqueal, que vai fazer uma perfuração, né, aqui no paciente para ser administrada. E aí a FiO2 vai ser entre 22% a 35%. O fluxo de oxigênio vai ser entre 0,250 a 4 litros por minuto. Nos sistemas de alto fluxo, a gente tem a máscara de Venturi, que é essa máscara que a gente vai utilizar essas válvulas das cores azul, amarelo, branco, verde, rosa e laranja, e cada uma vai ter a sua respectiva quantidade de oxigênio administrado, né, de fluxo de oxigênio, e sua quantidade de FiO2. Né, cada uma vai ser utilizada de acordo com a necessidade do paciente. E em sistemas com reservatório, a gente tem a máscara facial simples, em que a FiO2 vai ser entre 35% a 50%. E o fluxo de oxigênio vai ser entre 5 e 12 litros por minuto. Nesses sistemas de alto fluxo e sistemas com reservatório, a gente vai ver que tem uma maior quantidade de FiO2 e fluxo de oxigênio administrado no paciente em comparação a de baixo fluxo, né? Isso aí vai ser mais de acordo com a necessidade do paciente, né? Que a gente vai ver qual a melhor opção ali no momento. Em sistemas com reservatório, a gente tem também a máscara de reinalação parcial, né? Que a FiO2 vai ser entre 35 a 60, já vai ser bem maior. O fluxo de oxigênio ele vai ser entre 6 e 12 litros por minuto. E, por fim, tem a máscara de não reinalação, em que a FiO2 vai ser entre 55 e 70. E o fluxo de oxigênio vai ser aí entre 6 e 10 litros por minuto. O paciente ele vai inalar oxigênio fresco, mais o ar exalado, que vai retornar à bolsa de reservatório, ali na máscara de reinalação parcial. Essa é a diferença entre a de reinalação parcial e a máscara de não reinalação, né? Que o paciente ele só vai se utilizar dentro da máscara de reinalação parcial do oxigênio puro, do oxigênio que a gente considera fresco, né? Que a gente diz que é o oxigênio fresco. Essa é a diferença entre a de reinalação parcial, em que o paciente vai inalar novamente, ele vai inalar o ar fresco junto com o ar que ele exalou, né, que vai estar ali misturado dentro ali da bolsa de reservatório. E que a de não reinalação, ele só vai inalar o ar fresco ali da bolsa de reservatório, né? Não dele mesmo. E aí, por fim, a gente tem aqui dispositivos para administração de oxigênio, né? Que vai ofertar ali o oxigênio através das máscaras, né? Dos dispositivos colocados no paciente, na face ou aqui nessa região de traqueia. A gente vai ter concentradores de oxigênio e a gente vai ter cilindro de oxigênio também. Por fim, qual o paciente mais grave? O paciente 1, que tem maior PaO2 a custo de menor FiO2, ou o paciente 2, que tem maior PaO2 a custo de maior FiO2. Então, o paciente 1 vai ter um quadro melhor, porque ele vai estar ali. Então, o paciente 2, ele vai ter um quadro um pouco mais grave do que o paciente 1, porque à medida que ele precisa de maior PaO2, ele também precisa de mais FiO2. Ou seja, ele precisa de mais oxigênio suplementar, né? E seus pulmões eles não estão funcionando da forma como deveria. E por fim, obrigado pela atenção. E é isso.